né? Nem se compara hoje com, né, se fosse falar 40 anos atrás, né? 85. No sentido, né? A gente olha hoje, nossa inflação tá 5% ao ano, Uhum. né? Antes era 20, 30% ao mês, 50% ao mês, 2.000% ao ano. Então, assim, a gente agora tem números de país civilizado, no sentido de ter. Tudo bem, o nosso juros ainda é muito alto, beleza, mas é ali 15%, juros real de 10%. Um ponto muito importante: o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas internacionais, que são muito importantes. Olha o problema que a Argentina está passando nos últimos tempos, Uhum. porque não tinha dólar. Né? Então, obviamente, isso aí depois foi endereçado ali no Fernando Henrique Cardoso, tripé macroeconômico, mas tudo isso para dizer que, beleza, as coisas são difíceis no Brasil, o Brasil, né, não cresce, tal, é sempre o país do futuro, mas já foi muito pior. Legal. Esse eu acho que é a principal mensagem, assim, Uhum. né, de tipo assim, cara, não espera um crescimento chinês, não, o Brasil não vai virar os Estados Unidos, não enquanto a gente for vivo, infelizmente. Uhum. Mas assim, já foi muito pior. A bolsa na época lá também era um caos, Era na não e na era nada. era 5% do Era pouquíssima gente investia. Então hoje tu tem um mercado de capitais, né, tu tem um mercado de dívida, tu tem uma bolsa que ainda é pequena, mas é muito mais relevante. É um país, é uma democracia, né, Uhum. imagina. Então assim, tem uma série de coisas que é bom ver também o lado positivo, Sim. né, porque assim, ainda é turbulento, ainda chacoalha. Mas chacoalha muito menos do que uma Argentina, do que uma Turquia. A moeda da Turquia perdeu 90% do valor nos últimos 10 anos, Sim. entendeu? Então, assim, é aquilo, não é nem o aluno nota 10 e nem o aluno nota 0, É. sabe. Então, assim, é claro, tem muito essa questão dos interesses políticos, né, dos grupos de Qualidade interesse. das instituições. Então, assim, novamente, né, nunca tenho eu me tornei muito cético em relação, assim, a pessoas que falam que que quer investir no Brasil, que ele é patriota e tal, porque no final do dia, tudo que a gente vê são os caras defendendo seus próprios interesses, entendeu? Então muda tudo de 4 em 4 anos, 8 no Uhum. máximo se reelege, Uhum. mas ele não quer construir algo e que os créditos fiquem para o próximo, entendeu? Então, assim, enquanto for isso, né, a gente não tem as instituições tão fortes quanto nos Estados Unidos, né, não Uhum. tem uma governança tão robusta. Quem diz o Paulo Guedes é uma democracia pujante, Então, assim, aprendendo ainda os limites de é, aos trancos e barrancos a gente vai indo, né, é, cara. E um ponto que é pouco dito, porque na verdade fazer terrorismo em mídia e coisa do tipo é o que vende, né. é. A gente vai sempre uma onda contrária, porque a gente fala bem de pessoas, é meio que bizarro, né. Tu não encontra notícias falando bem de alguém. Exato. Eh, então isso vende muito mais, mas, realmente, aos trancos e barrancos a gente vai crescendo. Agora, o que a gente não pode também diminuir é que sim, a gente poderia estar muito melhor, né. Eu acho que Sim. que que esse fator de analisar sempre o imediatismo, sabe. O Brasil é sempre isso: "Porra, agora vai vir o salvador da pátria", ou "esse aqui vai defender os É um país trabalhadores". ansioso, né. É. Exato, então tu não consegue pensar em 20, 30 anos, que para uma história de um país é nada, entendeu? Enquanto não acontecer isso, as coisas não vão se desenvolver de uma forma realmente grandiosa. Ele vai crescer porque no fundo o brasileiro é muito foda Uhum. também, Sim. né. Tipo, o agro é um grande exemplo disso, né, a gente não pode, e também é interessante como não é tão colocado, né, que a gente realmente colocou, inovações bizarras no nosso agro, que é o caso, por exemplo, do Cerrado, que era uma região que não tinha como ter as culturas que hoje lá tem, Sim. né, mas isso foi tudo feito inclusive com órgãos do governo, né, ajudando. Então, e inclusive foi nessa época também, né, que começou o milagre do Cerrado. A gente já contou, por exemplo, quando o Matheus falou, o Olacir de Moraes, ele cresceu nessa época, né, através de obras que ele começou lá no É. trem de São Paulo e tudo mais. Mas, por que que a gente começou falando que era um suco de Brasil, e acho que agora a gente pode ir para os finalmente? É porque isso aí, esse curto espaço de tempo de 20 anos do Brasil, explica realmente como sempre foi a história,
que é o que a gente falou aqui nos últimos minutos. Cara, é muito interesse político por trás, também muito interesse econômico de um grupo menor que sim, esse grupo acaba se perpetuando. Mudam ali as figuras, as pessoas, mas são pessoas que continuam, enquanto o povo continua, né, trocando dinheiro e sofrendo mais com inflação. Falei um papo meio, né, mas não é uma verdade, né? Então, tipo, aprender sobre isso é aprender o que que a gente é também, né? Sim. Porque a gente não vivenciou isso, a gente só escutou. E as pessoas parece que não querem também ir atrás disso e as grandes corporações parece que não querem falar sobre isso, né? E a gente, por ser É que o Brasil, ele tem muito ruído, né, então ele tá sempre, a absorver é tudo muito recente também, né, Uhum. a nossa moeda é recente, né, você pega o dólar desde que o mundo é mundo existe o dólar, o real é desde 94, sim. própria democracia, né, 88, então é tudo muito recente, o tripé macroeconômico ali, final dos anos 90, então, as coisas vêm melhorando, de certa forma, né. Óbvio Sim. que, assim, como chacoalha muito, tem muito ruído, e há muito essa briga política, essa polarização, tu não endereça problemas estruturais que tu deveria estar endereçando. Uhum. Por exemplo, uma coisa crônica no Brasil, o aumento da produtividade do Brasil, desde os anos 80 ela tá parada, entendeu. Sim. Então, assim, um americano produz o que 5 brasileiros precisam produzir, né. Compensação, a gente falou do agro, né, o agro esse dia eu estava vendo uma palestra do Marcos Lisboa que ele coloca a diferença o crescimento da produtividade geral e da indústria versus o do agro. Então, de 80 para cá, a produtividade cresceu 0,5%, que é uma bizarrice, ao ano, né, e o agro cresce 3% ao ano. Porque o pessoal se engana em achar que o agro é só, commodity, só Sim. trigo, soja, porque na verdade tem muita tecnologia por trás. Então o Brasil teve muitos avanços em termos de produtividade, conseguir produzir mais, né, no mesmo hectare ali e Uhum. tal. E Eh, eu acho legal que essa questão da produtividade é quase um reflexo da ansiedade do brasileiro, né? Uhum. Porque, em média, o brasileiro acha que alguém tá devendo alguma coisa pra ele, sabe? Uhum. Tipo, o governo tá devendo algo pra ti, aí quando o cara tá trabalhando, parece que a empresa tá devendo sempre alguma coisa pra ele, sabe? Uhum. Nunca tá satisfeito, a gente nunca quer entregar pra receber, colher frutos no futuro. Faz sentido. a questão da produtividade, por exemplo, ah, é fundamental que tu forme uma mão de obra qualificada, né, e isso passa já pela educação de base, só que isso leva anos para tu maturar, né. Não dá voto. Não dá voto e, assim, é que nem o Marcos Lisboa fala: "Cara, por que que não pega, né, primeiro, faz um plano e tal, mas vê como é que funciona no mundo, como é que funcionam os países envolvidos, os países que têm a nota mais alta lá no PISA, né, não inventa roda, entendeu? Porque já cara, tem país que a educação é uma potência, Finlândia, né, os países do norte, Uhum. Israel, por que que não faz? Só que isso aí, para gerar resultado, vai ser 15, 20 anos, e tu não vai ter mais o poder, Uhum. não vai ter voto, entendeu? Sim. Mas é isso aí, né, Singapura, Japão, é isso aí que faz com que tu forme, né, uma pessoa que vai estar muito mais apta para o mercado de trabalho, né, porque assim, não adianta tu tem indústrias aqui no Brasil que tu não tem mão de obra. Sim, Tu e tem um apagão de mão de obra qualificada, e a raiz do problema tá lá na educação de base. Claro. E também, só complementando o que eu estava falando ali da ansiedade, vira um pouco, tipo, o brasileiro quer ficar rico rápido de qualquer jeito, sabe? É. Sabe, não quer pagar o preço. Sim. É ganhar dinheiro com menor esforço. É por isso que tem tanto golpe. É, por isso que o tigrinho é grande, né, entendeu? E tem um monte de É tanto an que se é tu rolar agora, ansiedade. aqui no YouTube, ganhe dinheiro em. Rico, rápido. É a ansiedade, Ah, entendeu? E tu vê como tudo tá conectado, toda essa questão macroeconômica, o discurso político, uhum. a ansiedade do próprio governo, né, o discurso que a gente é um país super rico de recursos naturais, Uhum. mas a gente também nunca teve preparado para aproveitar um desses bondes É, econômicos, sabe? Com as instituições fortes, o povo querendo trabalhar.
sabe? O governo investir no lugar certo, sabe? A gente Exato. nunca teve preparado. A gente tá sempre ansioso. E aí que tá, né? Tem essas exceções, né? No sentido de que é o que a gente fala no Curioso, de empresas que deram certo, né? Uma VEG da vida, que infelizmente o cara fala, pô, nem parece que é brasileira, né? O É isso. próprio, a própria Embraer, né? Que, pô, é uma potência global, né? E basicamente foi isso é isso que o Marcos Lisboa falou, né? A Embraer surge por causa do ITA e Uhum. o ITA surge por causa do MIT, Uhum. entendeu? Então teve uma troca enorme de inteligência vieram vários acadêmicos dos Estados Unidos para fundar o ITA, que até hoje é uma potência, e aí tu forma engenheiros e a Isso. Embraer briga de igual para igual com a Boeing e com a Airbus. Em alguns mercados ela é líder, Sim. né? Ou seja, é possível. É difícil, mas é possível. Mas a Embraer também não existiria sem realmente o Osiris Silva, ou seja, uma pessoa, não, cara, eu quero fazer isso, É, entendeu? isso Então é isso. Assistam o vídeo da Embraer. É, é verdade.